Oi gente, eu sou a Ana e esse é meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os gastos de Dubai, porque muitos e muitas de vocês perguntaram sobre isso, principalmente lá no Instagram, quando eu abri uma caixinha de perguntas assim que eu voltei. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram ainda, lá tem bastante conteúdo sobre Dubai, várias fotos, tem destaques lá também, inclusive os destaques respondendo essas perguntas que tira bastante dúvida, também tá lá. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, baseado aqui nas minhas anotações, eu fiz um resumão aqui, um levantamento dos nossos gastos, desde a passagem até o nosso transporte e alimentação de lá. Separei por categoria e vou passar pra vocês aqui essa relação pra mostrar pra vocês que Dubai não é, obviamente, depende muito do seu estilo de viagem, mas não precisa ser essa viagem caríssima que as pessoas, muitas pessoas na realidade, passam a impressão de que é. Porque, claro, não é um lugar assim que você vai se você quer economizar, entendeu? Não é um destino econômico, mas ele não precisa ser um destino de 100 mil reais, assim, porque tem gente que comprou passagem por um valor mais alto do que eu gastei na viagem inteira com todos os gastos. Então, tem vários perfis de viagens, não só pra Dubai, mas pra qualquer lugar do mundo. Você pode gastar muito, você pode gastar pouco, você pode gastar intermediário. Depende muito do que você procura na sua viagem, qual é a sua prioridade, qual é o estilo de viagem que você quer fazer. E se de repente você achou o meu estilo de viagem atraente pra você, se você quer fazer uma coisa parecida, pode ser que você consiga gastar dentro desses valores aqui. E já que vocês querem saber de preço, vamos começar falando logo do mais caro dessa viagem? Tá bom, então. Vamos jogar essa informação já na roda, que geralmente é o mais caro e, digamos que talvez o principal, porque sem a passagem não tem como chegar em Dubai. Você precisa comprar uma passagem de avião pra isso. Esse foi o nosso maior gasto por pessoa. E geralmente isso acontece porque o voo, ele não inclui somente a distância, né, que é longe, Dubai fica na Ásia, então tem que levar em consideração que é um destino bem longe, mas também tem o serviço de bordo, tem a companhia que você vai, então tudo isso vai acabar acarretando mais no valor final dessa passagem. Pra Dubai, por exemplo, se a gente for colocar um papel assim a distância, são 14 horas num voo direto, se você for com a Emirates, por exemplo, que se eu não me engano é a única companhia que faz voos diretos pra Dubai, ou 17 horas mais ou menos se você fizer conexão com alguma outra companhia, que no nosso caso foi a Qatar Airways. A gente optou com a Qatar porque nas pesquisas que a gente fez no Google Flights, principalmente, indicava pra gente que os preços com a Qatar estavam bem dentro da média e, além disso, a Qatar é a única companhia aérea do mundo considerada a melhor do ano 6 vezes. Eu acho que é isso. Então eles são muito bons, cara. A Qatar assim, é muito top e os nossos voos eram, né, de ida e volta, cada um com 17 horas de duração mais ou menos, com uma escala de 1h30 em Doha, no Catar. Também incluso nesses voos tinha o serviço de bordo, e eu anotei aqui que, pelo que me lembro, tinha 5 refeições em cada um dos voos. A gente entrou no avião, tomou um cafezinho da manhã, aí depois a gente comeu um snack, aí depois a gente teve um almoço, aí um lanchinho e aí um jantar antes de pousar em Doha. Aí no voo, na realidade, de Doha até Dubai, que é um voo tipo conexão Rio-São Paulo, dura tipo uns 40 minutos, ainda teve mais um lanchinho, que já era um lanchinho bem mais típico assim, árabe, uns pãozinhos e um hummus, tal, umas coisinhas assim, com um suquinho também. E aí na volta a mesma coisa, na volta de Dubai pra Doha, mais um lanchinho e no outro voo mais 5 refeições. E nesse voo de ida e volta, a gente pagou por pessoa R$4.082,98. Então, arredondando, R$4.083. Lembrando que esse valor é pra voar com a Qatar, mas que mesmo outras companhias, agora eu não vou saber citar aqui todas as outras, mas estava bem dentro da média. Inclusive tem voos com a Emirates direto que não saem muito mais caros do que isso. É que na época a gente acho que acabou não encontrando voos diretos com a Emirates e a gente achou muito interessante esses da Qatar, então a gente acabou comprando com eles mesmos. E foi assim, a gente, uma experiência incrível, voo de volta tranquilo, aeronaves perfeitas, em ótimo estado, a comida gostosa. E além disso, uma outra dica que eu acho muito válida é comprar, se possível, diretamente com a companhia aérea. A gente fez isso pelo app da Qatar, eles têm um aplicativo pro celular onde você pode pesquisar e comprar por ali mesmo, e foi uma ótima escolha porque geralmente as companhias aéreas, quando você compra direto com elas, têm políticas de cancelamento e alteração mais flexíveis e mais garantidas. Eu já tive a experiência, por exemplo, de comprar por intermediadoras, que geralmente pode sair um pouquinho mais barato, mas que se precisar cancelar ou remarcar, pode ser um pouco mais burocrático. Pode ser que agora, inclusive, depois
tudo isso que aconteceu, né, da pandemia, as políticas já estejam mais flexíveis num geral. Mas no site da Qatar a gente encontrou informações mais concretas, sabe? Que a gente se sentiu mais segura, no sentido de pensar que se a gente precisasse alterar ou cancelar por algum motivo, a gente teria um reembolso e um contato direto com a companhia. E aí, ok, né? Chegou em Dubai, tem que ter onde dormir. E aí, por isso que a gente vai falar da hospedagem agora, que foi inclusive o que iniciou a nossa viagem para lá, porque a princípio eu tinha encontrado um hotel com um valor muito mara, tipo assim, 2.500 para 2 pessoas durante uma semana, mas logo a gente descobriu que aquele hotel era bem mal localizado. E é por isso que apenas o preço do hotel não pode ser o único fator decisivo na escolha de onde você vai se hospedar. Então, por isso, antes de ver somente o preço, claro, procure algo que esteja dentro do seu orçamento, mas que também seja algo acessível para você chegar nos lugares com mais facilidade, porque às vezes a gente ia economizar no outro hotel, porque tinha uma boa estrutura, era um hotel muito bonito, mas era bem distante. Então a gente ia economizar na hospedagem, mas ia gastar muito mais com o metrô, por exemplo, ou com táxi, enfim, que também é uma das nossas pautas aqui, tá? Transporte. Entende que ia acabar ficando meio que na mesma no final das contas e a gente ia ter muito mais trampo, porque as coisas iam ser mais longe, então pra chegar demoraria mais, pra voltar demoraria mais e por aí vai. E é por isso que a gente trocou os nossos hotéis e ainda assim a gente achou que ficou num valor muito ok e muito bem localizadas também. Pra quem acompanhou os vlogs percebeu que a gente ficou em 2 hotéis diferentes e não teve muito bem uma razão pra isso não. A gente só quis experimentar um pouco mais da rede hoteleira de Dubai, que é muito famosa, inclusive lá é onde tem o único hotel 7 estrelas do mundo, que é o Burj Al Arab, super famoso. A gente não ficou nele, né, obviamente. Mas, além disso, Dubai é bem grande, tá? Então, provavelmente pessoas fazem isso com uma frequência. A gente percebe que bastante pessoas que foram pra Dubai ficaram em hotéis diferentes, porque não parece, mas a cidade é bem espalhada, assim. Apesar dessa lógica, a gente acabou ficando nos 2 hotéis em downtown mesmo, que foi uma localização maravilhosa pra gente. A diferença dos nossos hotéis era que um era de um lado da rua e o outro era na outro lado da rua. Mas a gente fez isso mais pra conhecer mesmo hotéis diferentes e valeu muito a pena. Então eu acabo não tendo não só uma, mas 2 ótimas indicações caso vocês queiram ficar em downtown. O primeiro que a gente ficou se chama Towers Rotana. A gente ficou por 4 noites com café da manhã. E isso custou pra gente R$3.042,74 pela estadia, mais R$414,92 de taxas. E a gente ganhou um desconto de 10% pelo hotel urbano. Então vale a pena ficar de olho pra ver se rola essas ofertas por lá também, que equivaleu aqui a R$345,77. Ou seja, no final, com desconto para esse primeiro hotel por 4 noites com café da manhã, o total foi de R$3.111,89. Isso para 2 pessoas, tá? Mas eu vou falar o valor por pessoa depois da soma com o segundo hotel também, que aí fica mais fácil e mais claro de entender. Esse primeiro hotel, ele era muito bom, era um hotel um pouco mais simples do que o nosso segundo, onde a gente ficou só 2 noites, mas atendeu super a nossa expectativa e a nossa necessidade também, porque ele ficava numa avenida, os 2 na realidade ficam numa avenida que é a mais famosa, que é a Sheikh Zayed Road, que é, gente, é gigante, é gigante. E ela não é só gigante de extensão, mas de largura. Tem umas 6 vias, tipo assim, é muito grande. E tem muito comércio. E também muitas estações de metrô passam por ela. Inclusive a Financial Center, que era a nossa estação, assim, queridinha, que ficava próxima dos 2 hotéis. Porque, como eu falei, a diferença principal era que um ficava de um lado e o outro do outro lado. Então, eles eram meio que na mesma distância, assim, sabe? E a Financial Center tem uma descida por um lado e pelo outro também. Então a gente pegava nos primeiros dias por um lado, depois a gente pegou pelo outro lado. E cara, foi sensacional, porque era sair do hotel, andar 2 minutinhos, tava na estação de metrô, o que ajudou muito a gente a economizar, porque a gente ia andando, pegava metrô, voltava também andando, e também é super seguro e tranquilo andar por lá mesmo à noite. Aquela avenida, assim, é perfeita. Pra quem for ficar em downtown, tem que ficar no hotel naquela avenida, porque se precisar de alguma coisa, vai ter por ali, sabe? E foi o caso do nosso segundo hotel também, que se chama Carlton Downtown, e nesse a gente ficou 2 noites, com café da manhã também, e isso custou R$1.438,88, com R$198,21 de taxas
e 10% de desconto também, o que equivale a R$ 163,51, o que totalizou no final com desconto R$ 1.471,58. Já esse segundo hotel, ele era um pouquinho mais chiquinho, mas assim, nada muito além. Ele era muito cheiroso. Essa é uma característica que com certeza a gente lembra muito, porque a gente entrava assim, vinha um cheiro delicioso desse hotel, e foi lá que a gente ganhou um upgrade no quarto. Porque a gente pegou esse quarto por esse valor aqui, gente, um quarto normal, e de repente chegamos lá, ganhamos um quarto que tinha 2 quartos dentro do quarto, 2 banheiros, uma sala, uma mesa, uma copa, enfim, era belíssimo. E a nossa experiência lá foi incrível. O nosso quarto tinha uma vista pro Burj Khalifa também, então foi muito bacana. E aí, se a gente somar esses 2 quartos, né, esses 2 hotéis, na verdade, e dividir por 2, porque aqui é o valor por pessoa, tá, gente? É quanto custou pra mim ir para Dubai. Porque é óbvio que se você for fazer uma viagem, por exemplo, com o seu marido, com a sua namorada, enfim, whatever, vai ser um valor por 2, mas partindo do princípio do valor por pessoa, a gente vai dividir esse valor no meio. Então, se a gente pegar os 3.111,89, somar com os 1.471,58 e dividir por 2, por pessoa, para os 2 hotéis, para 6 noites, a gente tem 2.291,74. Isso com os 2 hotéis com café da manhã, que é algo que já te ajuda a economizar, principalmente se forem dirhams, que as coisas lá custam muito dirhams, enfim. A gente vai chegar nesse ponto também com alimentação e etc. Não é uma coisa extremamente barata, né, gente? Obviamente. Mas como eu falei no começo do vídeo, não é um lugar que você vai pra economizar. Mas, com certeza, existem hotéis muito, infinitamente mais caros, entendeu? Então, assim, a gente achou que pro parâmetro Dubai, esse valor foi muito bom, tá? E a gente, obviamente, indica muito os hotéis que a gente ficou. Ah, e antes de falar sobre o próximo tópico, só mais um adendo. Existe uma taxa de turismo em Dubai, que é cobrada no seu hotel na hora da sua hospedagem. Essa taxa é referente, acredito eu, que ao turismo, com uma relação à hospedagem. Enfim, é uma taxa que a gente já tinha conhecimento antes e que é cobrada no momento do seu check-in. E essa taxa custa 15 dirhams por dia pelo quarto, tá? Não é por pessoa. Então, para o nosso primeiro hotel, que foram 4 noites, a gente pagou 60 dirhams de taxa. E para o nosso segundo hotel, 2 noites, 30 dirhams de taxa. O que totaliza 90 dirhams de taxa, que dividido por 2 dá 45 por pessoa, tá? Então, também tem que colocar isso aí na conta. Inclusive, esse cálculo, esse dinheiro, entrou nos nossos gastos de lá, o que nos leva ao nosso próximo tópico, que é o dinheiro para levar para a viagem. Quanto a gente levou, quanto que eu indico levar agora que eu tenho uma experiência. E esse foi o tópico, assim, eu acho que essa foi a pauta que mais me deixou preocupada durante o planejamento, porque quando é uma coisa tipo Estados Unidos, Europa, a gente tem mais conteúdo falando sobre isso e é um pouco mais assertivo. Então, por exemplo, claro que existem países da Europa que uma água custa mais ou menos caro porque eles são mais ou menos turísticos ou eles são mais ou menos caros. Mas, no geral, não tem uma alteração muito grande, não muda tanto, assim, não muda exponencialmente de um lugar para o outro. Em Dubai, isso acontece. Então, desde já, uma coisa que é legal ter uma noção, assim, em relação a preço, é que as coisas lá custam muitos dirhams. E pode ser que isso varie muito. Então, tinha restaurantes que a gente ia que a bebida custava 25 dirhams. Um soft drink, que eles chamam, que é água, refrigerante, isso custava 25 dirhams. E tinham lugares que esses mesmos soft drinks custavam 9 dirhams. Então era uma diferença de, tipo assim, mais que o dobro, entendeu? De um lugar pro outro. E isso me assustava um pouco, porque eu ficava pensando, quanto que eu tenho que levar pra esse lugar sem precisar ficar cronometrando exatamente em qual restaurante eu vou, vendo cada menu, vendo o que eu vou pedir em cada lugar. E por isso a gente optou por levar tanto dinheiro quanto cartão de crédito também, por uma questão de segurança. Então, se de repente o nosso dinheiro não for o suficiente, a gente tem um cartão de crédito. Mas é claro que a gente levou uma margem de dinheiro que a gente considerou, ok, baseado em blogs que a gente leu de recomendações de quanto levar, em pesquisas mesmo, pesquisando quanto mais ou menos custavam as coisas, mesmo sabendo que a gente poderia se surpreender, como foi no caso de alguns restaurantes que a gente foi durante a viagem. Mas, baseado no que a gente leu, a indicação era de mais ou menos $100
por dia. E pelo que a gente entendeu, alguns lugares lá aceitam o dólar como pagamento, mas o ideal, se possível, é você pagar tudo em dirham, que é a moeda local de Dubai. O que acontece é que o dirham, assim como por exemplo o zloty polonês, é uma moeda considerada rara, digamos assim, porque ela só é usada em Dubai. Então no mercado de câmbio, ela não é uma moeda fácil de encontrar, por exemplo, em qualquer lugar para comprar, e mesmo que você encontre, ela pode te custar um pouco mais caro, porque eles têm menos, aquela coisa da oferta e procura, e por aí vai. São muitos fatores que vão acabar encarecendo. Enquanto o dólar, por exemplo, é a moeda universal, você encontra em qualquer lugar. Então qual que é a indicação? Que você, ainda no Brasil, troque o seu real por dólar, e aí com o dólar em Dubai você troca por dirham. Ai, Ana, mas isso não é uma desvantagem? Será que não vai ser mais caro trocar no aeroporto e tal? Na realidade, isso é um indicado, tá? O que eu não indico, de repente, é trocar no aeroporto, porque no aeroporto as coisas custam muito mais caro do que em casas de câmbio pela cidade ou no Dubai Mall, que é o principal ponto de casas de câmbio. Tem bastante casas de câmbio por lá. Onde a gente encontrou foi na Oriente Câmbio, se eu não me engano, ou Oriente Exchange, alguma coisa assim, que fica no Dubai Mall. Eu acho que esse valor por dia é um valor muito ideal, ainda mais agora com a experiência de ter ido e visto o preço das coisas. E 100 dólares, que é a indicação por dia, equivale a aproximadamente 367 dirhams. Então, se você levar 100 dólares por dia, vão ser quase 400 dirhams para você gastar para almoçar, para jantar, pra tomar um sorvete, com transporte, e eu acho que é um valor muito indicado, tá? Por isso a gente levou aproximadamente 600 dólares, e isso na cotação que a gente comprou acho que por mais ou menos 5,27 com já as taxas de IOF da casa de câmbio aqui no Brasil, deu tipo 3 mil reais. Isso dando uma arredondada aqui pra ficar, acho que mais simples de fazer a conta, porque principalmente agora que o dólar abaixou, eu acho que se você comprar 600 dólares vai dar, tipo, cravadinho ali uns 3 mil, baseado nas taxas e na conversão do dólar atualmente que tá abaixo dos 5 reais, o que é maravilhoso. Então, esse foi o valor que a gente levou pra essa semana lá. Mas você pode ou não gastar tudo, entendeu? Tanto que a minha indicação, o que a gente fez também, é não trocar todo o dinheiro de uma vez só, porque você não sabe quanto que você vai gastar. Leva em dólar, assim, 600 dólares, chega lá, troca 300. E sente nos primeiros dias como que vai ser a sua média de gastos, tá? Porque pode ser que, diferente da gente, você pague os passeios antes de ir, por exemplo, e grande parte do nosso orçamento foi pra pagar passeio. Tanto que a gente não gastou, inclusive, 100 dólares por dia comendo lá, entendeu? Aí a gente vai chegar nessa parte das categorias detalhadinhas de quanto foi cada coisa. Mas assim, eu levaria essa margem pra ser segura, entendeu? Até pra evitar de usar cartão de crédito, porque tem taxa, enfim. E se não precisar trocar tudo, se você vê que vai sobrar 200, 100 dólares, traz de volta pro Brasil e troca por real de volta, porque é muito mais fácil dessa forma, você trocar o dólar quando você chegar aqui, do que você voltar com dirhams, por exemplo, que é uma moeda que você vai acabar não trocando e vai ficar parado, entendeu? E só vai conseguir usar em Dubai depois. Então, esse foi o nosso valor total, assim, pra levar o dinheiro pra lá. E aí, o próximo ponto que você precisa considerar e ter na sua viagem é o seguro viagem, tá, gente? Obviamente, pelos motivos óbvios de coberturas importantes que eles têm, e também na hora de escolher a sua empresa, né, que vai ser a empresa responsável pelo seu seguro, conferir se o seu plano, se a escolha que você tá fazendo inclui cobertura para Covid. Não somente pela cobertura hospitalar, né, se você precisar de assistência médica, enfim, pra fazer o teste e tudo mais, mas também no caso de, por exemplo, você ter que fazer um teste para voltar pro Brasil, der positivo, por exemplo, e você precisar ficar no país por mais dias até que esse teste negative. Geralmente agora o número de dias é 5 dias. Se o seu seguro viagem tiver essa cobertura, ele vai cobrir a sua hospedagem, a sua estadia nesse lugar por essa quantidade de dias necessárias até que você faça um novo teste e possa voltar pro Brasil. Isso é muito importante porque, claro, você tá vacinada, pelo menos eu espero que esteja. Se não tiver, já vai atrás disso aí, garota, garoto, já dá um jeito nisso. Isso, obviamente, traz uma segurança maior pra gente em relação ao vírus, mas ainda assim pode ser que em algum momento, em alguma ocasião ali, né, a gente acabe se deparando com isso. E se estiver viajando e você não puder voltar e você não tiver um seguro, você vai ter que carregar os custos disso em cima da hora, o que vai custar provavelmente muito mais caro. Eu fiz o meu pela Allianz Travel, ele tem essa cobertura e ele custou pra uma semana R$246,13, o que é um valor muito bom, considerando que ele tem coberturas de até não sei quantos mil dólares pra diversas frentes ali, de bagagem, hospitalares, odontológicas,
enfim. Leia certinho as coberturas que tem no seu plano. Eu indico da Allianz porque eu achei um bom valor e eles mandaram tudo na hora, assim, pra mim. Tinha os documentos em inglês, português, espanhol. É muito importante fazer seguro viagem porque a gente paga não querendo usar, mas se precisar por algum motivo, a gente tem. E muitas vezes eles pedem na imigração, alguma coisa do tipo, então façam, só façam. E aí, basicamente, a gente já abriu todos os valores da viagem, mas eu quis deixar esse vídeo ainda mais completo e dividir por categorias os nossos gastos em cada uma das vertentes, por exemplo, transporte, alimentação, atrações e compras. Primeiramente, o metrô de Dubai. Eu não vou saber explicar em detalhes pra vocês exatamente como funciona cada coisinha, porque quem estudou mais essa parte foi a Thaís. Mas, pelo que eu consegui entender com as nossas locomoções pela cidade, o metrô de Dubai, ele cobra pela zona que você circula. Vamos supor aqui que você tá na Financial Center, que era a nossa estação principal, e que se você andasse 3 estações pra frente ou 3 pra trás, assim, era a sua zona 1. E se você andasse 5 pra cá ou 5 pra cá, era a zona 2, e 10 pra cá, 10 pra cá, era a zona 3. De alguma forma, era dividida em 3 zonas. Então, quando a gente ia, por exemplo, pro Dubai Mall, que era uma estação de distância, era uma zona. E isso custava 3 dirhams, tanto a ida quanto a volta. Quando a gente circulava numa segunda zona, numa zona 2, então a gente ia um pouco mais longe, isso custava 5 dirhams. E essas foram basicamente as 2 zonas que a gente circulou. Não acho que a gente chegou a pagar 7 dirhams, que aí é pra uma terceira zona. Essa lacuna aqui, ó, que é a maior de todas, foi o que a gente fez, tipo assim, numa retrospectiva, tipo, pegamos metrô até tal lugar, pegamos metrô até tal lugar, a gente foi anotando quantos metrôs a gente pegou e quanto custou cada um baseado nessas zonas. E aqui também tem alguns valores de táxi, tá? Que eu já vou mencionar pra vocês uma dica sobre o táxi, mas antes uma dica sobre o metrô. A melhor opção que a gente encontrou pra se locomover lá foi fazer um cartão de metrô, porque você pode não fazer o cartão, até porque você paga uma taxa pra ter esse cartão, acho que de 6 dirhams. Mas se você for comprar toda vez um ticket, se o metrô for o seu meio de transporte principal, como foi o nosso, se você for deixar pra comprar toda vez que você for usar um ticket, isso vai te custar bastante tempo. E, gente, o tempo é uma preciosidade na vida no geral, mas em viagens principalmente porque você tem um tempo limitado de dias pra aproveitar. Então, otimizar tempo em viagem é o mais importante. A gente via muitas filas grandes pra comprar ticket, então assim que a gente chegou, a gente comprou o Silver Card, que custou 25 dirhams, e aí, se não me engano, ele vinha com 19 dirhams já recarregado pra você usar. Então a gente fez esse cartão de metrô, e quando você vai entrar no metrô e sair do metrô, você precisa passar ele na maquininha. Então chegou pra fazer o embarque, você colocou lá no totem, ele vai liberar, você vai entrar. Pra você sair, também precisa colocar ele no totem, porque é ali que ele vai reconhecer quantas zonas você andou e quanto ele vai descontar do seu cartão. Enfim, anyway. Agora sobre os táxis, saibam que eles são infinitamente melhores do que o Uber na cidade. Não em questão de estrutura, porque geralmente os carros da Uber lá são carros mais chiquinhos, mais assim, bancos de couro e tal. Mas o Uber lá é muito caro. Eu acho que não tem tanto Uber na cidade. Eu acho que lá a indústria dos táxis realmente comanda. Inclusive você vê táxi, gente, pela cidade inteira. A gente percebeu logo nos primeiros dias que é uma cultura muito forte, que os moradores de lá usam muito, que os turistas lá usam muito, e tem táxi em todo canto e eles são muito mais baratos do que Uber. Um exemplo foi que um trecho que a gente fez de Uber custou 44 dirhams e na volta a gente voltou com táxi, custou 21. Então assim, foi metade do preço, menos da metade do preço na realidade. E se vale a indicação aqui pra se sentir mais segura também, baixa um app que se chama Careem, que é um app de delivery. Esse app também entrega comida se você pedir, então você pode chamar tanto o táxi quanto o Hala Taxi. O Hala Taxi é o mais barato, é o mais comum e mais barato, mais econômico, era o que a gente mais usava. Lá você consegue monitorar a corrida como se fosse o aplicativo da Uber 99, enfim, tem o caminho que você vai fazer, tem o preço, né, a estimativa de preço que vai ser aquela corrida. Então, quando a gente descobriu esse aplicativo, já era mais pro finzinho da viagem, mas funciona super bem e tem um código que se chama Welcome40, que te dá 40% off na sua primeira corrida. A gente também descobriu isso depois de já ter feito a primeira corrida, mas enfim, fica a indicação. E aí,
Resumindo, somando todos os nossos metrôs e táxis, no total a gente gastou aproximadamente com transporte 375 dirhams. Eu dividi os valores dos táxis por 2 aqui, né? E deu aproximadamente esse valor aí de 375 dirhams, tá? Com a alimentação, que foi, acho que o nosso maior gasto de todos aqui, a gente realmente gastou bastante, porque a gente queria aproveitar e ainda assim a gente gastou bem menos do que a gente tinha programado. Deu aproximadamente 826 dirhams, tá? Inclusive, só pra contextualizar, aquele valor que eu troquei dos 600 dólares pra dirham deu um total de 2.240 dirhams. Então eu tinha esse valor pra gastar durante essa nossa semana em Dubai. Passeios, tá? E esse é um fator que vai determinar muito quanto você vai gastar lá, porque se, por exemplo, você optar por reservar os passeios online pelo seu cartão de crédito antes de ir, até pra reservar sua vaga, chegar mais tranquilo, sem preocupação de precisar comprar na hora, você vai acabar economizando bastante na moeda local com o seu dinheiro na hora. O que não foi o nosso caso, porque a gente pagou 159 do Burj Khalifa, 100 de View of the Palm e 360 de deserto. Então só essas somas dá 622 a Ed, aproximadamente. Então a gente gastou tipo 620 conto de dirham só de passeio ali na hora, sendo que a gente poderia ter colocado isso num cartão antes de ir e ter usado, por exemplo, esses 600 pra ir em mais restaurantes ou pra, enfim, fazer outras coisas. A gente se arrepende? Não, porque o nosso dinheiro foi o suficiente ainda assim, mas ainda assim foi um valor bem alto que poderia ter suprido jantares e almoços, enfim. E além disso, teve as minhas compras pessoais que eu fiz por lá e isso totalizou aproximadamente 282 dirhams, tá? Isso no final dá 2.105 dirhams. E aí esses outros cento e pouquinho aí que tá faltando provavelmente foi de algum táxi. Daí agora, pra gente fechar aqui com o valor total da viagem, a gente vai somar os 4.083 da passagem com os 2.291 da hospedagem com os 246, eu vou arredondar, tá, gente, os valores aqui, não vou colocar os centavos, do seguro viagem, os 3.000 da casa de câmbio, que foram os valores, né, principais, e a gente tem um total em real de 9.620 reais. O que, pra mim, e talvez pra você, é menos do que eu imaginava que fosse o suficiente pra ir pra Dubai. Tem gente que compra passagem e que fala que as passagens custaram, tipo assim, 12 mil reais. Tipo, aí fui pra Dubai, a passagem custou 12 mil. E, cara, tem como você ir pra Dubai e gastar menos de 10, entendeu? É claro que eu não tô falando aqui como se 10 mil fosse um trocado, uma moeda, tipo, 10 mil reais. Mas que, se você se planejar, se você se organizar e se for uma vontade sua, eu quero muito que esse vídeo te ajude e te faça provar, entendeu? Que vai dar certo, entendeu? E daqui a alguns anos eu quero uma excursão em Dubai com vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deve ter ficado um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas eu tentei mostrar pra vocês todas as informações possíveis, passar pra vocês cada milésimozinho de informação que fosse interessante e importante, talvez algumas coisas que não foram comentadas em vlogs, que vão ser muito interessantes pro seu roteiro e que talvez nesse momento você esteja anotando cada uma dessas coisinhas, planejando a sua viagem. E se você for pra Dubai, me marca no Instagram, eu quero muito ver você lá. É possível, acreditem muito nisso. Eu tô torcendo muito pra que você que tá com esse sonho de ir pra lá realize o mais rápido possível e que seja tão incrível quanto foi pra mim, e que esse vídeo tenha te ajudado em parte desse sonho. Bom, e é isso, agora realmente é isso. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, deixa um like se você gostou e comenta o que você achou. Um beijo, se cuidem e até os próximos vídeos. Tchau!